Vamos resolver aqui uma questão da UFG, Universidade Federal de Goiás, que o enunciado começa assim. De uma torneira, a água está pingando a uma frequência constante de uma gota a cada 25 segundos. Ou seja, a gente tem aqui uma gota para cada 25 segundos. Então, uma gota para cada 25 segundos. Durante o período de 21h30 até 6h15 do dia seguinte, um recipiente coletou 120 mililitros de água, né, ml. Então, a gente tem aqui que no intervalo das 21h30 de um dia até as 6h15 do outro dia, né, 6h15 da manhã, ele coletou aí um resultado, né? Então, uma gota aqui para cada 25 segundos. E isso aqui deu um resultado, nesse intervalo aqui, ele coletou 120 ml. Beleza. Então, conforme as informações apresentadas, julgue os itens a seguir, certo ou errado. Item 1. No período mencionado, caiu no recipiente um total de 1.290 gotas d'água. Então, a gente precisa calcular aqui quantas gotas, né? Porque se cai uma gota a cada 25 segundos, a gente precisa então encontrar esse intervalo de tempo aqui, ó. Qual foi esse intervalo de tempo em segundos para eu dividir esse intervalo por 25 e calcular o número de gotas? Então, a primeira coisa que eu preciso obter é o intervalo das 21h30 às 6h15. Esse intervalo é de 8 horas e 45 minutos. Por quê? Porque para completar 10 horas aqui, ó, eu preciso de 30 minutos. 10 horas, né? Então, mais 30 minutos, 10 horas. Das 10 às 6 são 8 horas. Então, eu tenho 8 horas e meia, mais os 15 minutos que faltam para chegar aqui nas 6h15. Então, a gente tem um total aí de um intervalo em horas de 8 horas e 45 minutos. Seria 8,75 horas. Certo? Como que eu transformo isso aqui em segundos? Primeiro eu preciso transformar as 8 horas em minutos, somar com o 45 e depois transformar para segundos. Então, primeiro vamos transformar aqui, ó, essas 8 horas em minutos. 8 horas representam quantos minutos? 8 horas vezes 60. 8 vezes 60 são 480 minutos. Então, 8 horas dão 480 minutos. 480 mais 45 minutos, eu tenho aí um total de 525 minutos. Ou seja, 8 horas e 45 minutos representam 525 minutos. 525 minutos representam quantas horas? Eu tenho que pegar isso aqui, desculpa, representa quantos segundos? Eu preciso pegar esses 525 e multiplicar por 60. 525 vezes 60 é igual a 31.500 segundos. Então, eu já sei que o meu tempo de 8 horas e 45 minutos representam 31.500 minutos. 31.500 segundos. Se ele tem uma gota a cada 25 segundos, depois de 31.500 segundos, ele teve quantas gotas? Eu venho, pego 31.500 segundos dividido por 25 segundos é o número de gotas. Quanto que é 31.000 dividido por 25? 1.260 gotas. Por quê? Porque se eu pego aí 31.500 e vou dividir por 25, quando eu tenho aqui, ó, 31.500 dividido por 25, eu tenho aí 1.260. Então, 1.260 gotas é o número total de gotas que cai aí nesse intervalo de tempo. E ele tinha perguntado no item se era 1.290, portanto, está errado.
Agora a gente vai para o item 2. O item 2 pergunta assim: mantendo-se a mesma frequência, o volume de água coletado durante 17 horas será superior a 240 ml? Então ele quer saber se, no item 2, ele quer saber se coletando na mesma frequência, em 17 horas, eu terei um valor coletado maior do que 240 ml. Então vamos verificar aqui. Quanto que ele tinha ali de um ritmo, né? A gente já tinha encontrado. Então o que a gente faz? A gente chega na seguinte conclusão. O que ele tinha coletado naquele intervalo todo de 8 horas e 45 minutos era um valor de 120. Então, se 8 horas e 45 minutos ele coletou um valor de 1.200, para coletar um valor que é o dobro desse valor, né, que na verdade ele coletou 120 ml. Então o que a gente tem aí, aqui não é 1.200, né, aqui é 120, ó. Se em 8 horas e 45 minutos ele tinha coletado 120 ml, para eu coletar o dobro, eu tenho que ter o tempo dobrado também. E o dobro de 8 e 45 não seria 17. O dobro de 8 horas e meia seria 17. Ou seja, eu preciso ter o dobro de 8 horas e 45. Eu precisaria aí ter um tempo, um intervalo de tempo para dar 240 ml. Eu precisaria aí de 17,5 horas, né? Ou em outras palavras, eu teria que ter o seguinte, ó. Eu teria que ter 2 vezes 8 horas e 45 minutos. O dobro de 8 horas é 16. 16 horas, mais o dobro de 45 minutos. 45 minutos multiplicado por 2 é 90 minutos. Ou seja, eu tenho 16 horas mais 1,5 horas. Então, eu tenho 17,5 horas necessárias de intervalo para que eu tenha aí um recipiente de 240 ml cheio, né? Então, eu teria que, para coletar 240 ml, eu preciso de 17 horas e meia. Ele falou assim, ó, mantendo-se a mesma frequência, o volume de água coletada durante 17 horas será superior? Não. Se eu preciso de 17 horas e meia para conseguir 240 ml, um valor de 17 horas não coleta 240 ml, eu vou coletar bem menos, né? Então, essa alternativa aqui, esse item aqui está errado por causa disso. No item 3, ele fala o seguinte: o volume de cada gota d'água é menor que 0,5 ml, então a gente tem que verificar isso, né? A gente tem que 1.260 gotas coletaram 120 ml. Para eu saber quanto é uma gota, eu preciso criar aí uma relação, pode ser uma regra de 3, uma proporção direta. Eu posso dividir o número de 120 por 1.260. Por quê? Porque a gente tem o seguinte: 1.260 gotas é 120 ml. Então, uma gota são quantos ml? Bom, se 1.260 é 120, 1 é igual a 120 dividido por 1.260. Então, eu posso multiplicar cruzado, depois dividir, mas eu sei que 1.260x, multiplicando cruzado aqui, por exemplo, é igual a 120. X é igual a 120 dividido por 1.260. X, então, se eu tivesse aqui o valor de 1.200, eu teria o resultado de 0,1. Mas quando a gente tem 120 dividido por 1.260, eu sei que o resultado vai ser menor do que 0,1. Ele vai ser aí aproximadamente 0,095. 0,095 é menor do que 0,1. E o item
tinha falado se o volume de cada gota é menor que 0,1. Então, realmente é menor do que 0,1, então esse item aí está correto. O item 4 é o seguinte. O item 4 ele pergunta assim, ó, se a frequência fosse de 2 gotas por minuto, o volume de água coletado no mesmo período seria 20% menor? Então, vamos pensar o seguinte. O intervalo era de 25 segundos, de 25 segundos a cada 25 segundos. E ele foi para um intervalo de 30 segundos, ou seja, de 30 em 30 segundos agora vai cair uma gota, né? Porque são 2 gotas por minuto. Para sair do 25 e ir para o 30, eu tive um aumento aqui, ó, de 20%. 20% de aumento na frequência, na verdade, no tempo necessário, né? No intervalo, ou seja, a minha frequência aí ficou um pouco mais lenta. Por quê? Porque eu preciso de mais tempo agora para ter ali aquele pingo caindo, né? Para ter aquela gota. Então, se a gente parar para pensar um pouco, esse aumento no tempo, esse aumento do intervalo vai reduzir a frequência, né? Então, essa frequência, na verdade, ela é um pouco menor do que a nossa, 20%. Se eu paro para analisar o fato de que eu reduzi o volume que vai cair por minuto, né, eu preciso de mais tempo, eu também terei uma redução da capacidade de velocidade daquele pingo, ou seja, eu vou armazenar aí um volume de 25% menor para o mesmo intervalo de tempo. Então, se ele caía a cada 25 segundos e agora ele cai a cada 30 segundos, significa que se eu fixar aí um tempo e analisar esse recipiente, ele vai ter ali um volume 20% menor do que o volume coletado, né? E aí, inicialmente. E ele perguntou, se a frequência fosse de 2 gotas por minuto, o volume de água coletado no mesmo período seria 20% menor? Sim, realmente, eu tenho aí uma alternativa correta, porque eu tive aí uma redução de 20% na minha frequência. Fechou? Valeu!